Queridos amigos, de volta para o nosso quarto módulo, e nesse módulo eu já vou começar perguntando para você o seguinte: você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa que cumpre com os seus compromissos? Você é uma pessoa que tem uma boa administração do seu tempo? Você tem uma boa gestão do teu tempo? Por que dessas perguntas? Porque nesse módulo especificamente vamos falar mais a respeito desse assunto. A maldita procrastinação tem sido um hábito frequente na tua vida? Nas tuas escolhas? Por que você não conseguiu ainda tirar aqueles projetos, aqueles sonhos, aqueles planos da gaveta e aquelas boas ideias que você tem da tua mente e colocar tudo isso para funcionar? Colocar tudo isso em prática? Eu respondo para você, porque nem sempre você tem conseguido gerir bem o seu tempo, mas a partir desse módulo você vai aprender a governar bem o teu tempo, gerir bem e transformar o teu tempo numa máquina de produtividade para você, te tornando um profissional muito melhor, te tornando um pai de família, um filho, te tornando um homem ou uma mulher muito mais produtivo naquilo que você faz, em teus relacionamentos, nas tuas emoções, não se permitindo ser governado pelas circunstâncias do teu dia a dia. Você sabe que o tempo ele é extremamente democrático. O mesmo tempo que contempla bons, contempla maus, contempla organizados, desorganizados, e as pessoas geralmente dizem o seguinte: tempo é dinheiro. Eu respondo para você: tempo não é dinheiro. Você pode fazer com que o tempo retorne para você em formato de dinheiro. É possível que você torne o seu tempo monetizável em seu favor. É possível você manipular o tempo para que ele trabalhe para você e transforme tudo que você tem à tua volta em produtividade, recursos financeiros, por exemplo. Mas se você não tiver sabedoria para lidar com o seu tempo, você vai ser uma pessoa extremamente ineficaz, ineficiente e improdutiva em tudo que você fizer. Ninguém pode reclamar de ter menos de 24 horas por dia. Ninguém tem 25, mas ninguém também tem 23,59 segundos, tá? por dia. Todos nós temos 24 horas no nosso dia e podemos e devemos gerir bem o nosso tempo em nosso próprio favor. O problema é que existe uma toxina, um hábito que tem, na verdade, atrapalhado a vida do ser humano desde que ele existe na face da terra, que é a maldita procrastinação. Os gregos e os romanos tinham uma palavra que definiam bem o que era procrastinação. Procrastinare. Procrastinação significa empurrar. Empurrar para depois, deixar para depois, mover de lugar. E por que eu vou começar falando a respeito de procrastinação? Porque tem gente, pessoal, que ainda que essa pessoa tivesse 25, 30, 40, 50 horas por dia, ela faria tudo que é importante ela fazer. Ela não teria condições de fazer, porque é tanta tarefa acumulada que ela foi deixando para depois, que ela não conseguiria resolver nem se ela tivesse 50 horas por dia. Mas há pessoas que conseguem transformar 10, 12 horas de trabalho, 8 horas de trabalho em uma máquina de produtividade. Por quê? Qual é a diferença? E a grande questão que eu quero tocar aqui inicialmente, que não é porque você não queira ser produtivo, não é porque você quer que as coisas sejam assim, é porque você não sabe bem como o teu cérebro funciona. Você não consegue entender bem como você funciona diante de cada situação e qual é a tua personalidade. Quando você não tem o conhecimento adequado, você não sabe de fato como utilizar as ferramentas. Você não sabe, por exemplo, como tornar o teu tempo uma ferramenta em seu favor. Você não sabe mesmo como tornar o seu dia produtivo. Tempo não é dinheiro. Tempo é insumo. Você pode utilizá-lo, é commodity, você pode utilizá-lo como algo produtivo. Você pode utilizá-lo como uma matéria-prima para tornar a tua família melhor, o teu lazer, a tua vida emocional, teus relacionamentos, tua vida profissional, tua carreira, teus negócios, teus empreendimentos. Você pode utilizar o teu tempo como uma commodity, mas se você não souber, não vai adiantar nada você ter muito em seu favor. Às vezes, quanto mais tempo você tem, mais tempo você perde. É isso mesmo. Muitas vezes, quanto mais tempo você tem, mais tempo você perde. Por quê? Porque você não sabe bem quais os mecanismos utilizar em toda essa sequência, essa engrenagem, para que o tempo trabalhe em seu favor. E aí entra a questão da procrastinação. Você de repente chega no seu trabalho, você encontra a tua mesa toda bagunçada. Você vai abrir as tuas planilhas, vai abrir o teu sistema de banco de dados com nomes de clientes, fornecedores, e você não consegue bem organizar aquilo ali.
porque você foi acumulando atividades, acumulando tarefas já há meses. Quantas vezes você chega na tua casa e está uma bagunça o quintal, uma bagunça o quarto, a sala, aquela despensa, aquele cômodo, de repente está uma bagunça, o teu carro, as tuas coisas de repente são uma bagunça. Mas a partir desse quarto módulo você vai resolver essa parada, porque afinal de contas você está no ponto decisivo, a ação transformacional, que é para mudar de uma vez por todas essa chave e causar mesmo uma mudança de rota na tua vida. Está preparado então? Vamos falar um pouco a respeito de procrastinação. Isso aqui na verdade é um pontapé inicial. Mais adiante nas próximas aulas nós vamos entrar a fundo nisso aqui. Eu estava te dizendo, então nem tudo é uma questão de você não querer. A questão é que você não sabe. E enquanto você não sabe, você está na ignorância, você está no engano, você acredita que consegue ir colocando as coisas para funcionar só através de algumas teorias muito desconectadas mesmo de um campo científico, de algo provado, de algo empírico de fato. Então, quando você não tem as devidas informações, você vai agindo aleatoriamente. Mas a partir daqui, eu quero dar para você ferramentas e chaves e princípios de mudança permanente. Não é para você fazer uma mudança momentânea, ocasional, pontual, não. Eu quero dar para você uma lógica de projeto de vida. Então, aplicando esses princípios, eu quero que você anote e você vai ter uma tarefa pesada no seu caderno de atividades, falando exatamente sobre gestão de tempo. Aquilo que você tem que deixar, aquilo que você tem que, a partir de agora, se comprometer a fazer, tá bom? Princípios de mudança permanentes, para que a tua vida mude de uma vez por todas. Vamos lá? Você deixa as coisas para a última hora? Você é chacoalhado de um lado para outro em tarefas circunstanciais? Você é aquela pessoa que sempre diz assim, depois eu faço, depois eu vou, depois eu ligo, depois eu gravo, e você nunca faz? Depois eu pago, e aí você vai sendo comido, você vai sendo engolido pelas circunstâncias do seu dia a dia. Por que não dizer que você paga contas mais caras por causa dos juros, você tem situações extremamente desagradáveis na tua vida profissional, tempos e prazos que você não atende, porque afinal de contas você fica sempre naquela fala e naquele verbo que você sempre está dizendo para as pessoas, eu estou na correria. Você sempre está nessa vala da correria. Tudo que pergunta para você, estou na correria. É sempre conjugando esse verbo, dizendo estou na correria. Sempre o estar na correria. Sempre correr. Sempre conjugando o verbo correr. Estou correndo. Estou na correria. Estou sempre naquela confusão. Não tenho tempo para nada. As pessoas estão sempre reclamando e estão se justificando por trás da sua falta de compromisso, dizendo eu não tenho tempo. Na verdade, não é porque você não tem tempo, você não tem prioridade. E o que é de fato tempo? Tempo é escolha, tempo é prioridade, tempo é decisão, tempo é parar de procrastinar, fazer o que tem que ser feito agora. Agora, você não está sozinho. A vida do ser humano é procrastinar. Mas eu vou tocar em alguns pontos aqui antes de nós entrarmos propriamente no assunto procrastinação. E eu vou dar para você alguns dados muito precisos aqui de como que as pessoas lidam com essa questão desse péssimo hábito da procrastinação. Tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: primeiro você faz os teus hábitos, depois os teus hábitos te fazem. Enquanto os hábitos, bons hábitos, estão trabalhando em seu favor, eles são maravilhosos, eles são excelentes. Você está muito bem acompanhado. Só que se você tem como companhia péssimos hábitos, certamente eles vão te causar muito prejuízo. E um dos piores hábitos que o ser humano tem, e ele não precisa nem ser tentado para isso, é o hábito da procrastinação. Empurrar com a barriga, deixar para depois. Depois eu respondo, depois eu faço, depois eu lavo, depois eu vou. São muitos depois. É aquela maldita síndrome do algum dia, alguma hora. É aquela coisa que vai fluindo no automático. Você deixa no automático e nunca assume o compromisso de fazer. Agora, o que está por detrás da procrastinação? Eu posso traduzir para você a palavra procrastinação em outras palavras, na verdade. Eu vou dizer para você aqui algumas delas, por exemplo. Primeiro, procrastinação significa também aquela sensação exacerbada de confiança. O que é isso? Ela pode ser causada por aquela sensação extrema de confiança, porque você acredita que algo que não é urgente e você acaba sempre adiando, com aquela confiança de que depois você vai conseguir fazer. Você cai no auto-engano, você pensa que as coisas por si vão se resolver e não se resolvem.
Por que eu falo que a procrastinação tem a ver com essa sensação exacerbada, exagerada de confiança na tua capacidade, da tua força, no sentido de que você amanhã vai conseguir fazer? É o cérebro buscando sempre uma maneira de não gastar energia. Porque se tem uma coisa que o nosso cérebro detesta, e eu tenho fortalecido cada vez mais essa ideia aqui com vocês, é que o nosso cérebro, além de ser extremamente preguiçoso, acomodado, ele não quer promover mudança nenhuma, ele também não quer gastar energia. E adiar aquela tarefa, aquela atividade, é sempre uma maneira de você não gastar energia. Por que as pessoas sempre ou ficam no passado ou ficam no futuro? O lugar onde elas menos estão é no presente. Por quê? Porque ficar no futuro gasta pouca energia. Ficar no passado também gasta pouca energia. Mais energia você gasta tendo que fazer agora. É por isso que as pessoas mudam tão facilmente de crenças, mas não mudam de comportamento. Porque mudar de comportamento exige que você haja agora. E enquanto você não agir, nada terá mudado. E você só vence procrastinação e administra melhor o seu tempo agindo, não é adiando, não é prometendo. Ninguém vai ter uma boa gestão do tempo prometendo coisa alguma. Não adianta você ficar prometendo mundos e fundos se você não agir no agora. E é aí que a procrastinação entra. Você sempre busca um escape. E aí, muitas vezes, essa sensação de confiança de que você vai fazer amanhã, de que você vai fazer depois, você vai estar mais forte, você vai estar com mais energia, você vai estar com mais foco e concentração, é um engano. Então as pessoas sempre estão caindo no auto-engano. Qual o auto-engano? De pensar que amanhã será mais fácil do que hoje, que amanhã elas terão mais tempo, e a verdade é que você não vai ter mais tempo amanhã. Na verdade, você pode ter muito menos tempo, porque além de resolver os problemas do amanhã, você vai ter que resolver os problemas de amanhã que você adiou, que eram de hoje. Então você vai acumulando problemas, por isso que o teu escritório é uma desordem, por isso que muitas vezes situações até financeiras estão também em uma desordem, porque você não resolveu quando era para ter resolvido. Aquela conversa que você bem poderia ter tido com um familiar, com alguém com quem você se relaciona e já ter resolvido aquela situação, você não teve. E aí depois você vai conversar, a situação já criou uma outra dimensão muito mais complicada, ok? Aquele check-up que você precisa fazer, ou seja, era algo importante. Mais adiante vamos falar um pouco mais disso. A tríade das nossas atividades e das nossas tarefas, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso aqui nas aulas seguintes. Então a procrastinação pode levar você a maus e péssimos resultados. Sem aquela consulta preventiva, sem aquele check-up que você poderia fazer. Então o primeiro sinal, a primeira coisa que está por detrás da procrastinação é a sensação exagerada de confiança. Qual confiança? De que amanhã vai ser mais fácil, de que amanhã você vai estar mais forte, de que amanhã você vai estar com mais disposição. E nós já percebemos que isso é um engano. Ou você age no agora, ou então você vai continuar vivendo essa vida paralisada, inerte, sem resultados e sem produtividade. Segunda coisa, o que está por detrás da procrastinação? Você tenta a todo custo evitar o desconforto. Isso é coisa, mais uma vez, do nosso cérebro. Nós não gostamos de agir, não gostamos de mudança. O nosso cérebro quer o tempo todo absorver e consumir serotonina, sensação de bem-estar, de alegria e de felicidade. E a gente sabe muito bem que encontra isso numa boa leitura. Não estou dizendo que é o único hormônio, tá? Que é liberado no bem-estar, não. A serotonina também é liberada em outras situações, mas vamos trazer para esse caso aqui. Então veja bem, você encontra isso numa leitura de um livro, você encontra isso num bom curso que você faz, num treinamento onde você absorve conhecimento, num treino físico, você encontra isso numa viagem, numa aventura, tá? Numa relação sexual de repente, você encontra tudo isso. Só que você encontra isso também assistindo Netflix, você encontra isso também vendo uma boa revista de entretenimento, você encontra isso jogando, você encontra isso em muitas coisas relacionadas a hobby, a prazer, a lazer em si. Só que presta atenção, o nosso cérebro sempre vai procurar encontrar isso naquelas coisas mais fáceis, naquelas coisas mais imediatas, mais imediatas do teu dia a dia. E aí que você faz aquela troca, você deixa de fazer o que é importante para fazer o circunstancial. E no circunstancial você não gasta energia nenhuma, porque é sempre um caminho mais fácil, porque você não quer nenhum tipo de desconforto. Outra razão que nos leva a procrastinar é aquele tipo de tarefa que é dolorosa, aquela tarefa que é chata, aquele tipo doloroso de tarefas que nós não queremos nos envolver.
pedir uma demissão, acabar um relacionamento, ou seja, depois eu faço, depois eu vou responder um e-mail, atender um cliente chato, fazer uma devolução, ter aquela conversa que você não quer ter, pagar uma conta que é do outro lado da cidade, você não consegue pagar online, você tem que ir lá para poder pagar aquela conta, fazer dar aquele check-up na tua saúde, dar aquela geral no teu carro, lavar o teu carro, ou seja, coisas do dia a dia que vão impedindo você de ser produtivo, de ser eficaz, de ser eficiente. Gente, ser dominado pela procrastinação mina completamente a nossa eficácia e a nossa capacidade de alcance e de avanço na vida, de prosperidade. Então, o desconforto antecipado impede você de agir, afirma o especialista Sebastian Bailey, um grande psicólogo que formulou parte desses princípios que eu estou trazendo para você aqui hoje. Então presta atenção, em vez de você entrar em ação, você fica sempre naquela situação que você não quer confrontar o desconforto, você não quer enfrentar o desconforto, mas é inevitável e é indispensável que você faça isso, ok? Então muitas vezes você vai ficar sim numa situação desconfortável, você vai ficar sim numa situação inquietante, chata, enjoada, mas é necessário para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Você não vai fazer nada enquanto você não encarar essa situação desconfortável. Terceira coisa, terceiro princípio, terceiro sinal ou terceira coisa que está por detrás da procrastinação: medo de fracassar. Por que você nunca começa? Porque você tem medo de errar, tem medo de não dar certo, tem medo de não funcionar, tem medo da coisa degringolar de vez, tem medo da coisa acabar de vez, tem medo da coisa ficar ruim. Pessoas também procrastinam quando se trata de algo muito importante, como lançar um novo negócio, muitas vezes tomar uma decisão importante. Segundo esse mesmo especialista, o Sebastian Bailey, psicólogo, o medo do fracasso leva você a preocupações irracionais. E eu sempre digo para as pessoas, segundo algumas pesquisas dizem, cerca de 70% dos nossos problemas, eles sequer vão se confirmar. O problema é que as pessoas, elas, além de procrastinarem, elas caem num ciclo vicioso de preocupação. Elas já começam a sofrer antecipadamente. Elas já começam a viver o desconforto antes dele começar. E é por isso que elas não querem entrar no desconforto. Como elas não querem entrar no desconforto naquele exato momento, em situações tão importantes, elas deixam tudo para depois. Elas empurram tudo para amanhã. E é por isso que não tem tantas pessoas fazendo aquilo que há de mais excelente, criando novas ideias, trabalhando com afinco naquilo que desejam, porque dá trabalho, sabe? Dá trabalho lidar com o desconforto. É por isso que você fica sempre tentando burlar o teu cérebro, buscando o tempo todo enganar você. Alguém, por exemplo, prestes a abrir uma empresa, muitas vezes pode acreditar que o seu negócio não vai dar certo, a família não vai conseguir pagar o aluguel, não vai ter dinheiro para se alimentar, vai passar fome, vai cair na miséria. Essas fantasias causadas pelo medo impedem você de agir. Por que você até aqui tem procrastinado tanto? Medo de as coisas darem errado, medo do desconhecido, como nós já compartilhamos em aulas anteriores. Quando você se permite ser governado por esses medos, quando você se permite ser governado por essas situações que sequer existem, elas só existem aí na tua mente inconsciente, elas só existem aí no teu pensamento, elas não se concretizaram. E aí isso começa a bloquear você, começa a sabotar você. É um medo sabotador, é um medo bloqueador, travador do teu sucesso, do teu crescimento. São barreiras que nem existem, mas você já as colocou aí na tua frente. Mais um motivo pelo qual você está procrastinando. Outro motivo que está por detrás da procrastinação são as barreiras emocionais. É só você observar o seguinte: isso aqui tem tudo a ver com a maturidade. Pessoas que fazem, que produzem, que realizam, são pessoas extremamente objetivas. Elas sabem onde estão, sabem quais ações tomarem, quais decisões terem e para onde elas estão indo. Elas são diretivas e são objetivas. O que elas têm que fazer, elas fazem imediatamente. Se estão com vontade ou não é outra história, elas fazem a coisa acontecer. Só que muitas vezes você cai em algumas barreiras emocionais. Por exemplo, você teve um dia muito estressante de trabalho. Você chega em casa, você quer dormir, mas não consegue. Você não consegue dormir, você não consegue ter sono, você não consegue, você fica de um lado para outro. Só que o que acontece? Você está tão cansado, que você não faz aquelas coisas
triviais do teu dia a dia você vai deixando para depois. Você não anda pela tua casa para organizar os teus cômodos, você não vai no teu quintal fazer aquela limpeza que era necessário ser feita, porque você está tão desgastado, tão esgotado emocionalmente por causa do estresse, por causa do trabalho, por causa de situações de frustração e decepção, que você sequer se prontifica para agir. E é por isso que você vai deixando as coisas sempre para depois. Às vezes o fato de você estar muito estressado, animado ou cansado pode fazer com que você evite sair do lugar. Por que você não age na direção do que tem que ser feito? Porque essas coisas estão bloqueando você. Estou aqui só mostrando para você, em caráter introdutório nesse assunto, que há muitos motivos pelos quais você procrastina. Algumas coisas que estão por detrás da procrastinação tão falada. Além de falarmos aqui a respeito de outras situações, como por exemplo, insegurança, falta de organização, falta de autoconfiança, a ilusão da falta de tempo, que é a quinta barreira, que é o quinto motivo pelo qual as pessoas procrastinam. Elas dizem o seguinte: eu estou deixando para depois porque eu não tenho tempo de fazer agora, eu não tenho tempo para completar essa tarefa, então eu não vou nem começar, dá muito trabalho, como eu não vou concluir, então eu não vou nem dar o pontapé inicial, eu não vou nem começar se eu sei que eu não vou concluir, se eu sei que eu não vou terminar. Então presta atenção, se você está adiando algo importante, isso é procrastinação, porque você diz: eu estou muito ocupado para mexer com isso agora. Lembre-se, não é que você está ocupado, não é que você não tem tempo, você não tem administração, você não tem gestão, você não tem ordem, você não tem segurança, confiança o bastante para fazer, você não tem a coragem de enfrentar o desconhecido, você não tem prioridade. Essa é a questão, ok? Vamos falar mais adiante a respeito dessa procrastinação e como usar o seu tempo com sabedoria e parar com a enrolação de uma vez por todas. A gente se vê na próxima aula.